paz do Senhor para todos quantos a partir deste momento serão participantes das bênçãos de Deus e deste vídeo que a qual neste momento está entrando no seu lar, na sua cidade, no seu estado, no seu país e enfim, levando a palavra de Deus para todos os territórios, para todas as classes, para todas as gente. E quem tem o imenso prazer de a todos cumprimentar é seu irmão em Cristo, pastor Valdelírio Alves, presidente e fundador de todas as igrejas evangélicas Conselhos de Deus. Que Deus a todos abençoe de uma maneira toda especial. E quero dizer para você que a partir deste momento eu tenho uma mensagem da parte de Deus para levar a você. O mundo está entrando em pânico e todas as gentes do país e do mundo, do Brasil e do mundo, melhor dito, estão aí em desespero com o tal de coronavírus. Eu quero dizer para você, querido telespectador, que é princípio de dores. Quando nós olhamos na palavra de Deus, em Êxodo, você vai ver o que Deus fez no passado com pessoas rebeldes e cruéis, pessoas que não aceitavam a palavra de Deus. Mas antes de meditar contigo nesta parte, eu quero dizer para você deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, Igreja Evangélica Conselho de Deus, e você vai nos ajudar a evangelizar o Brasil e o mundo. Então você vai na tela direita do seu vídeo, você vai ver o sininho. Você clica ali, dá seu like, ou se inscreva também no nosso canal, para que quanto mais você compartilhar ou nos ajudar, mais longe vai o Evangelho da Paz. Aquilo onde você não vai ou não vou, os meios de comunicação chegam e operando Deus, quem impedirá? Por isso eu quero dizer para você, querido ouvinte deste vídeo, o telespectador, eu quero dizer para você que as pragas da Bíblia, ela permanece só para os infiéis. Ela permanece para aquele ou aquela que não ama a Deus, para aquele ou aquela que não obedece a Deus. Pode até conhecer os mandamentos da lei de Deus de 1 a 10 e de 10 a 1. Mas a lei de Deus, o próprio Jesus resume os mandamentos em 2. Primeiro, amar a Deus de todo o entendimento, corpo e alma, de todo o coração. E o segundo é o próximo. Independente de conhecimento, independente de cor, raça, nacionalidade, o segundo é o próximo. E quando olho nesta palavra, isso se encontra no capítulo 22 e o versículo 37 em diante de Mateus, quando Jesus responde aos escribas e fariseus. E eu quero dizer para você que hoje a ciência está ficando louca. Paulo mesmo fala em Coríntios, a letra inge mata, mas o espírito vivifica. E eu quero dizer para você que as enfermidades, as doenças, as pestes, o salmista Davi no Salmo 91 fala das pestes perniciosas, das mortandades que assolam ao meio-dia, no Salmo 91 em diante. Você olhando na palavra de Deus no capítulo 8 de Êxodo, você vai ver as pragas mandadas para Faraó no Egito. E quando você vê essas pragas, a primeira praga foi a água convertida em sangue, a segunda rãs, e enfim, piolho, tantas pragas que chegou até a morte do primogênito do Egito no capítulo 11 de Êxodo. E aí você vai ver quantas pragas Deus mandou pela dureza de um coração de um homem. E quando você vê as pragas lançadas, muitos até dizem ou colocam a culpa no macaco, no pernilongo, no morcego. Quando Deus criou os céus e terra, a Bíblia nos revela e nos ensina que Deus criou répteis, quadrúpedes e bestasfera, tudo o que no mundo há Deus criou. Gênesis capítulo 1 e o versículo 1 em diante. Quando você chega no Salmo de número 148, e o versículo 1 em diante,
A Bíblia nos ensina e nos revela que tudo que tem fôlego de vida louvem ao Senhor. Répteis, quadrúpedes, bestas fera, aves, voadora, anjos que estão nos céus, saraivas, vento, vapores, fogos, louvem ao Senhor. Então, quando esta alerta divina está dando um direito que até as árvores têm que louvar ao Senhor, então não existe nada que pode contagiar o homem em termos de morte ou de enfermidade. Agora, o castigo de Deus mata. Olhamos, por exemplo, Números, capítulo 21 e o versículo 4, a qual Deus manda praga sobre o povo que sai do Egito, porque eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. Diz: a nossa alma tem sede deste pão tão vil, ou está enfadada deste pão tão vil, melhor dito. E Deus manda serpente ardente sobre o povo e começou a morder a todos, até o tempo em que, na verdade, chega Moisés e o povo disse: Moisés, nós pecamos contra ti, contra Deus, ore a Deus para que passe de nós a serpente. Enquanto Moisés ora, Deus diz: faz uma serpente de metal e uma haste de metal, e todo mordido que olhar para a serpente de metal viverá. Isso não foi de um dia para o outro. Então o que foi? A praga de Deus sobre os murmuradores, os caluniadores, os acusadores. E quando nós olhamos na palavra de Deus, no capítulo 3 de Malaquias, e o versículo 9, com maldições sois maldiçoado. Olhamos também no capítulo 12, e o versículo 3 de Gênesis, o versículo 1 em diante, Deus faz promessa a Abraão e diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu tenho aparelhado para ti. E diz mais: aquele que te abençoar, eu o abençoarei, e aquele que te amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. E quando nós olhamos na palavra de Deus, no capítulo 32 e o versículo 39 de Deuteronômio, diz a palavra de Deus assim: vede agora que eu sou somente Deus, não há outro Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem escape da minha mão. Hoje, lamentavelmente, eu não estou contra a ciência, eu não estou contra a medicina, mas sou sincero diante de Deus. Todas as pragas que estão acontecendo, doenças raras, incuráveis, ou enfim, é a maldição de Deus sobre os homens, sobre as mulheres. Hoje, a sede de poder econômico, a sede de grandeza financeira, a tecnologia avançada, hoje não tem mais como frear essa sabedoria humana. E esqueceram de Deus, esqueceram do Criador. E por isso Deus cobra do homem, Deus cobra da mulher. É por isso que as maldições vêm, esse coronavírus, chikungunya e todas essas pragas que aí está uma loucura. Todo mundo preocupado. A AIDS, o que é? Pecado. O que é o câncer? Pecado. Quando se torna maligno, o pecado é um demônio que ataca as pessoas e mata. Então, vamos olhar para o livro santo, a Bíblia Sagrada. Eu quero deixar o versículo da palavra de Deus para se cumprir esta mensagem profética que neste dia eu estou pregando. Capítulo 15 de Êxodo, e o versículo 26, diz a palavra de Deus assim: E disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, fizerdes o que é reto diante de seus olhos, inclinando teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardando todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara.
Se você guardar atenciosamente a lei de Deus, viver a lei de Deus, você não precisa ter medo do chikungunya, do coronavírus, você não precisa ter medo da AIDS, porque você não vai pecar. Você não precisa ter medo do câncer, porque a ciência até prega que todos nasceram cancerosos ou têm uma célula de câncer. Mentira! Mentira! O câncer é um pecado, uma maldição que é lançado contra a pessoa por permissão de Deus. Olhamos a doença de Ezequias, no capítulo 38 de Isaías. Era um câncer. O Velho Testamento, o câncer é traduzido como úlcera maligna. Então, quando você olha a cura dele em 9 de 2 Reis, você vai achar a cura maravilhosa. Colocou em prasto para ser curado. E o teste que ele fez foi no relógio de Acaz. Hoje, uma pessoa que está enferma, uma pessoa em estado terminal, ele não vê a hora de sarar ou a hora da morte, porque ele sabe que é irreversível. Mas eu quero dizer para você que está com medo de doenças incuráveis, eu não desafio a medicina, eu não desafio a ciência, mas eu provo diante de Deus que existe saída sim. Existe cura, existem milagres sim da parte de Deus. E eu digo com todo respeito à ciência, à medicina e a muitos pregadores que pregam a palavra de Deus, que se permitido fosse, eu ia lá na China, sim, e lá eu queria andar como estou pregando esta palavra aqui, sem medo de coronavírus. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus todo-poderoso, um Deus que eu não desafio ele, mas confio nele. Essa é a diferença. Desafiar Deus e confiar em Deus, a diferença é grande. E muitos hoje desafiam ao Criador. Hoje estão um corre-corre por dinheiro, sede de poder. Nós vemos os políticos que está acontecendo hoje. O que é isso? O próprio Jesus fala no Mateus 24. Reino contra reino, nação contra nação. Peste, fome, terremotos. Isto é bíblico. E hoje, o nosso país brasileiro está uma desgraça no meio político. O povo que escolheu para trabalhar estão lá brigando em vez de trabalhar pelo povo. E eu quero que este vídeo não fique só aqui. Eu quero que ele vá para lá, para Brasília. Que vá lá para os deputados federais, para o Senado, para os juízes da Suprema Corte. Eu quero que chegue. E se for preciso, eu ir pregar o evangelho dentro lá, eu vou em nome de Jesus. Porque eu sou um homem comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu sou um homem que prega a verdade genuína e pura. Não desafio a morte, mas estou preparado contra ela. Porque é o último adversário que eu devo aniquilar. Então eu quero orar por você neste momento. E se você tem medo da peste, da enfermidade mortal, eu quero dizer que Jesus vai te libertar a partir deste momento. Altíssimo e soberano Deus de Israel, do outro lado está alguém sofrendo, perecendo e temendo as pestes perniciosas, mortandades que está matando centenas e dezenas e milhares de pessoas. Isto é a mão de Deus, é a praga de Deus sobre os homens da terra. Jesus, eu quero apresentar neste momento todos os políticos brasileiros e todos aqueles que estão aí com medo de doenças. Jesus, entra com providência agora. Anima este homem, anima esta mulher que está com medo, em desespero, até temendo a morte. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a peste, eu repreendo toda a mortandade, eu repreendo toda a doença incurável. Em nome de Jesus Cristo, receba a cura, receba o milagre, receba a fortaleza da parte de Deus, receba ânimo, como disse Deus a Josué, que tenha ânimo, tenha coragem, porque isto é Deus que está trabalhando e Deus tem o poder para te libertar, para te cuidar e te guardar. Se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus, Ele diz que Ele te sara, Ele te cura, Ele te guarda e te liberta. Assim declara esta vida liberta e curada, em nome de Jesus Cristo
Cristo nosso Senhor. Meu Deus, consagra esta vasilha com água para o mesmo que uso fizer, receba a cura, receba o milagre e a libertação, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que Deus abençoe você, que atenciosamente vai assistir este vídeo e passar esse vídeo para todos quantos você puder. Se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.